Olá pessoal, eu sou a Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. Eu não gostaria de estar gravando este vídeo nesse momento, é muito triste ter que gravar sobre um momento de uma guerra que nós estamos vivendo, mas a gente nem bem saiu de uma pandemia, a pandemia ainda não acabou e a gente não aprendeu nada, né? O mundo não aprendeu nada, o ser humano não aprendeu nada e o bicho homem está aí, mais uma vez, causando uma guerra, que a gente pensa, nossa, como depois de tanto tempo estoura uma guerra? Então nós vamos entender um pouquinho o porquê desse conflito ter começado, não foi da noite para o dia, né? Quem estuda, quem lê, quem sabe todos os pormenores aí da história, sabem que muita coisa ainda não foi resolvida, principalmente na Europa, eles têm uns motivos de milênios atrás para se resolver alguma coisa, então não perca esse vídeo que eu vou contar tudo para vocês sobre esta guerra na Ucrânia. Então, o que a gente não sabe é o que vai acontecer diante desta guerra, que no momento está sendo uma guerra local na Ucrânia. E aí a gente fica se perguntando, vai ser somente local? Vai sair daí uma terceira guerra mundial? A gente vai ter uma guerra nuclear? Porque aquele medo que a gente tinha na Guerra Fria voltou assim, estava totalmente encostado com esse mundo unilateral que nós estamos no momento. E a gente pensou, né, com o desarmamento que teve durante esse processo todo, no final da Guerra Fria, né, que principalmente Estados Unidos e Rússia começaram a desativar, né, todas as suas ogivas nucleares e deu uma boa diminuída, a gente não pensava que isso ia acontecer, né? Muita gente foi pega de surpresa, mas se a gente vem observando os movimentos, a gente vai entender que, apesar da loucura do Putin, né, de fazer um negócio nesse momento, coisas foram acontecendo, sendo provocadas lá para trás, que acabaram culminando nisso. Claro que sempre a gente tem que evitar uma guerra, né, e o Putin é um ditador louco, que acabou tomando essa atitude, só que ele foi movido por coisas lá atrás, e quando a gente entra numa guerra, é muito sério, não existem mocinhos e bandidos, né? Os Estados Unidos quer sempre mostrar o lado dele ser mocinho. Numa guerra, todos são vilões, e nessa guerra, todos os envolvidos, de um lado ou de outro, têm a sua culpa do que está acontecendo, então todos são vilões. E numa guerra, infelizmente, esses grandes, poderosos, ricos, eles ficam dormindo numa boa, enquanto quem morre são os jovens, as crianças, os civis, né? Então as pessoas que estão no meio dessa briga entre os grandes. Então a pergunta que fica, por que o Putin invadiu a Ucrânia? Então essa é uma história que vem lá para trás. Por um lado, a história da Rússia e da Ucrânia, elas estão extremamente ligadas, mas com o decorrer dos séculos, as diferenças foram surgindo. Mas mais assim, recente que a gente pode dizer, o que causou que o Putin automaticamente invadiu a Ucrânia foi porque a Ucrânia quer fazer parte da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte. Então isso automaticamente já feriu a influência que a Rússia ainda tem sobre alguns locais. Então o Putin viu os Estados Unidos colocando tropas, porque quando a OTAN, um país entra, faz parte da OTAN, tropas lideradas pelos Estados Unidos, porque não esqueçam que quem criou a OTAN foi liderado tudo pelos Estados Unidos, tropas da OTAN, ou seja, tropas americanas, ficam na fronteira e estariam na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos estava cutucando com vara curta a Rússia. Isso já está vindo, gente, há muito tempo. Então a gente tem que ir lá para trás, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que a gente fala dos vilões. Todos os vilões, né, eu falo, as pessoas do mal lutaram por um mal maior. Então todos se uniram, né, dois grandes antagonistas da história, Estados Unidos e União Soviética na ocasião, se uniram contra um mal maior, que era o Hitler.
Mas já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já estava tendo já entre os dois, nas conferências todas que foram feitas, já quando a Alemanha já estava capitulando, já começou ali, começou uma guerra fria entre eles nessas discussões da influência que eles teriam no pós-guerra. Então não foi assim, acabou a guerra, eles começaram a dividir tudo, não, já estava vindo, né? Já estavam premeditando todos os lugares que eles iam influenciar. E a gente não pode esquecer que naquele momento o comunismo era na bipolaridade com o capitalismo, né? Então União Soviética e Estados Unidos. Então quando a guerra acabou, e na verdade a gente tem que lembrar que quando eles foram encurralando a Alemanha, então a União Soviética veio do fronte oriental e os aliados, né, Estados Unidos, França e Inglaterra, do fronte ocidental, e eles foram esmagando, que a gente fala, a Alemanha. Então toda aquela região que a União Soviética foi passando, que aí a gente coloca Polônia, Letônia, Estônia, Hungria, tudo que estava sendo dominado pelos nazistas ficou sob o controle da União Soviética, a parte ocidental sob o controle dos aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra, e a gente também não pode esquecer da divisão da Alemanha. Então daí você percebe que os países que estavam como países nazistas, dominados pelos nazistas, e que a União Soviética dominou, automaticamente passaram a um regime soviético. Me marcou muito uma visita que eu fiz em Budapeste ao Museu do Terror, que mostra bem, né, Budapeste, capital da Hungria, que nesse museu tem. Você começa a andar no museu e você vê todos as influências e o que o povo sofreu nas mãos dos nazistas, e depois automaticamente não teve nenhum meio termo, né? Automaticamente já virou sob o domínio soviético, que a gente sabe que foi um regime ditatorial. Então assim, mais uma vez eu venho falar até da minha própria entendimento quanto às ditaduras, que elas não seguem uma ideologia, elas são ditaduras. Então seja de esquerda ou de direita, é uma ditadura. Então, daí, com esse início da Guerra Fria, os Estados Unidos, liderando, ele montou a OTAN, né, o Tratado Atlântico Norte, com todos os países capitalistas, e em contrapartida o Stalin criou o Pacto de Varsóvia. Então essa polarização durou toda a Guerra Fria, com esses dois lados, com essas duas unidades criadas. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu na Guerra Fria, tudo aquele perigo que a gente vivia, de qualquer momento alguém apertar o botão vermelho e o mundo acabar. Quando a União Soviética se desmantelou e acabou, automaticamente foi dito, né, pelos Estados Unidos, que não teria mais sentido continuar com a OTAN, porque acabou o mundo bipolar, concorda? Acabou o comunismo. E uma coisa importante ressaltar, a Rússia não é mais comunista. Tem muita gente colocando isso, gente. A Rússia não é mais comunista, desde a época que a União Soviética se desmantelou. O fato do Putin ser um ditador não significa que ele seja comunista. Como eu já falei, ser um ditador você pode seguir tanto de direita quanto de esquerda. O Putin é um ditador. Ele foi eleito, tá? E ele está manipulando tudo lá para poder continuar sendo eleito. Então, entre aspas, ele está lá de uma maneira elegível, né? Mas é um ditador que está controlando tudo. E ele vem, né? Ele tem essa sangue, a sua herança da KGB, e ele não está se conformando da Rússia, está perdendo a sua influência. Porque, vamos olhar bem, os Estados Unidos então falou que a partir do momento que começasse então esse mundo, né, que desmantelou a União Soviética, foi dito que não teria mais necessidade de ter a OTAN. Só que os Estados Unidos continuou com a OTAN. E ele foi aliciando em países da ex-União Soviética, da Cortina de Ferro, no caso, ou do Pacto de Varsóvia, para fazerem parte da OTAN. Então, se você para pensar, tá, acabou a União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos, eles continuaram inimigos, nunca eles de nenhuma maneira demonstraram amizade, continuou a influência, né? E nisso a gente vê a ascensão da China nesse decorrer do tempo, a China sim comunista. Então o que acontece, que é a visão que eu vejo, todos esses países que não são bem quistos pelos Estados Unidos, os párias, né, se uniram, né? Então Rússia, China, Irã, eles têm uma união
né? Não porque eles são comunistas, gente, mas por interesses em comum e por eles não serem bem quistos pelos Estados Unidos e porque os Estados Unidos sabem que a China já é a maior potência, né? É que os Estados Unidos não está querendo perder a vez dele de grande potência, então ele tem que mostrar ainda o grande poder militar dele. Então os Estados Unidos vem provocando a Rússia, chegando perto de todos os países que fazem com a sua fronteira. Isso vem atiçando Putin. Então por isso que eu falo para vocês, não tem bonzinho nessa história. Então vem atiçando. Então ele tá convidando todo mundo para fazer parte da OTAN. Então o que o Putin tá vendo? Tropas americanas bem na sua divisa, né? E sabe todo o poderio nuclear da Ucrânia. E isso tudo misturado com os conflitos internos, gente, que é aí que a gente tem que entrar também na questão da Ucrânia ter feito parte um dia da Rússia, e ela foi parte da União Soviética, então ela tem heranças russas e tem uma região ali, que é a região que a gente fala, de Donetsk e Luhansk, que tem muito russo. Então, como tudo na Europa, outros lugares também tem conflito, que a gente não fala, os Países Bascos na Espanha, separatistas. Então, assim, isso tem muito na Europa. E os nazistas que estão voltando, que a gente acha que tinha acabado, a gente vê aqui no Brasil, esses absurdos que estão sendo falados, que o pessoal da extrema-direita está voltando. Então, para vocês verem uma coisa muito engraçada, né? O Putin, ele é aliado da China, aliado do Irã, que é de extrema também, um país ditador, da Hungria, que é de extrema direita, e da Belarus, né? Que é a antiga Belarússia, que também é de extrema direita. Então, as pessoas falarem que o Putin é comunista ainda, gente, abriu total a União Soviética, entendeu? A Venezuela é um páreo dos Estados Unidos, então esse pessoal que é rejeitado pelos Estados Unidos está tentando fazer lá a união deles. Agora é o que eu falo, quem tá tomando lado nessa história tá muito errado, gente, não tem lado para ser tomado. Quem tá sofrendo nesse momento é a Ucrânia, porque o Putin acabou fazendo algo que a gente não esperava que ele fosse fazer. Entendeu? E tem interesse, gente. Os Estados Unidos, ele nunca se mete em nada que ele não tem interesse. Então isso é muito importante pra gente falar, né? E a valorização que estão dando pro conflito da Ucrânia e não estão dando para outros conflitos que tiveram da Síria, enfim. Porque o interesse é onde está o interesse. E obviamente, é muito grande esse problema na Ucrânia, porque isso pode transformar sim numa terceira guerra mundial. Então agora tem um problema. Porque a partir do momento que outros países fizerem parte da OTAN, que nem a Finlândia, a Suécia estão ameaçando fazer, ou até conseguindo o Putin dominar a Ucrânia, ele vai estar em dívida com a Polônia, que a Polônia é da OTAN. Isso já cria um problema, porque a partir do momento que algum país da OTAN é atacado, todos têm que se unir e contra-atacar. Então esse é o medo que a gente tem. E também das ogivas ainda que existem nucleares, que por mais que eles tenham reduzido muito, gente, qualquer momento apertou de um lado do outro, acaba com o mundo. Acaba com o mundo. Então é por isso que a gente tá com o que esse Putin tá fazendo, entendeu? Por que ele atacou. Então a gente não sabe ainda, eu tô falando com vocês hoje, não sei qual vai ser o desenrolar de tudo isso, se os ucranianos vão ceder. Porque tem muita coisa para ser falada. A gente achava que só ali aquela região que é dos separatistas, o Putin invade, não, ele quer a Ucrânia inteira, então é difícil. Existem motivos lá para trás, antigos, que envolvem esse conflito, então a gente está vendo dia a dia o desenrolar dessa novela. E sobre a história da Ucrânia, eu vou gravar um outro vídeo para falar para vocês, que aí a gente consegue entender melhor essa ligação da Ucrânia com a Rússia. Porque eles têm uma história em comum. Na verdade, a primeira capital da Rússia, isso lá na Idade Média, foi Kiev. Depois, com a invasão dos mongóis, passou para Moscou. E quando você olha o mapa da Rússia, a Rússia é muito extensa. Então a Ucrânia estava mais ao ocidente, o Moscou estava mais ao oriente. Então, com tantas mudanças que tiveram na Europa, invasões mongóis ali no oriente, ou outros tipos de mudanças que tiveram no ocidente, a parte mais ocidente de Kiev da Ucrânia foi muito influenciada pelos ocidentais. Então isso, com o decorrer do tempo, foi surgindo uma diferença interna na própria Ucrânia e um afastamento da Rússia. E assim, forçadamente, a Rússia anexou na União Soviética, ela fez muito parte, ao tempo a Ucrânia parte da União Soviética, mas assim que acabou a União Soviética, a Ucrânia decretou sua independência como outros países, né? Tem uma unidade, uma história muito recente.
E eles querem uma proteção também dos Estados Unidos, fazer parte da OTAN. Então é um jogo de poderosos. A gente está no meio dos interesses dos Estados Unidos, Rússia, a China ali só, porque a China é aliada da Rússia, mas até que ponto que a China é a favor de uma guerra, para ela perder todo o mercado que ela está conquistando? Então, é isso que a gente fica só observando o desenrolar dos movimentos, e a gente espera que nada mais vá além desse conflito local. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem questões, dúvidas, e também assim a gente está naquela expectativa do que vai acontecer. E não deixe de se inscrever no canal, no Instagram, no YouTube, tá bom? E eu espero vocês até o próximo vídeo. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.